Nós vamos tratar hoje de um tema que não é muito popular. É a ira de Deus, um dos atributos de Deus. Abra comigo, por favor, Deuteronômio capítulo 32, a partir do verso 39. Deuteronômio 32, 39, até o verso 41. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei os que me odeiam. Ele diz: eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Nós vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, queremos, Senhor, adorar ao Senhor como o Senhor é. Não desejamos, Senhor Deus, criar no nosso coração um ídolo e achar que o Senhor deve ser, Senhor Deus, reconhecido de acordo com a malícia do nosso coração e com os enganos, Senhor Deus, que Ele nos ensina. Nos ajuda, Senhor Deus, a ver na Tua completude. Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia e Deus irado. Damos graças ao Senhor por ser tudo isso. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos a fim de Te contemplar nessa manhã. Amém. É muito triste, irmãos, a gente ver como Deus é tratado e como Ele é reconhecido muitas vezes hoje em dia. Porque você tem, pessoas achando que Deus é muito mais parecido com o Papai Noel, com um super-herói bonzinho, ou como essas figuras, da nossa, que a nossa sociedade construiu, que elas são figuras que elas não se incomodam com o mal. Elas simplesmente fazem o bem e elas não se incomodam com o mal. O fato de Deus ser irado é essencial a Ele, porque um ser que não se ira com o mal não pode ser Deus. Uma pessoa, quando ela chega num estágio tão profundo de pecado, uma das coisas que acontece com ela é que ela perde o senso, por exemplo, de justiça. Você vive tanto na impiedade, você vive tanto no furto, no roubo, fazendo o que não deve, que em determinado momento você perde a ligação com a realidade. Você não sabe mais o que é justiça e o que não é justiça. Uma pessoa que sofre muita injustiça também, ela passa anos. Estava vendo um caso aí que uma pessoa que ela foi aprisionada numa casa por 15 anos, se eu não estou enganado. 20 anos. 20 anos foi aprisionada numa casa. Ela perdeu o contato com a realidade, ela não sabe mais. Ela passa a achar que aquilo ali é justo, que ela merece aquilo ali. Então assim as pessoas olham para Deus. Elas observam Deus de acordo com a sua própria justiça. Elas perdem o contato com o que é certo, o que é errado, e passam a ter a sua própria concepção dessas coisas. É por isso que é tão importante lermos e estudarmos a respeito de quem é Deus. O Deus que a gente já viu que é gracioso, todo-poderoso, bondoso, misericordioso, mas um Deus também que é irado. A W. Pink, ele diz assim: é triste ver tantos cristãos professos que parecem considerar a ira de Deus como uma coisa pela qual eles precisam pedir desculpas, ou pelo menos parece que gostariam que não existisse tal coisa. Conquanto alguns não fossem longe o bastante para admitir abertamente que a consideram uma mancha no caráter divino,
contudo estão longe de vê-la com bons olhos. Não gostam de pensar nisso e dificilmente a ouvem mencionada sem que surja em seus corações um sentimento ou um ressentimento contra essa ideia. A pessoa praticamente ela se sente no dever de desculpar Deus, né? Porque os ímpios dizem: como é que Deus é bom e existe o mal? Como é que Deus é bom? E, por exemplo, acontece aquele caso daquele garoto chamado Juan. Vocês viram? O garoto que era criado por um par de lésbicas que deceparam o menino e mutilaram o menino, fizeram desgraças com ele durante muito tempo e depois mataram ele na frente da irmã, né? Uma dessas duas era mãe do menino e parte da carne dele foi lançada na churrasqueira. Quer dizer, uma pessoa dessa, um monstro desse, né? Como é que você vai... Alguém diz assim: tá vendo? Deus, se Deus existisse, não permitiria isso. Ora, e é culpa de Deus a maldade do homem. É culpa de Deus. Eu não devo desculpar Deus por essas coisas, irmãos. Não devo, é a maldade do homem. Eu devo atribuir a responsabilidade a quem é de direito e não a Deus. Deus não tem culpa disso. Está dentro dos decretos de Deus, não tenha dúvida disso. Mas a responsabilidade é de quem fez. Então eu não preciso desculpar Deus por uma situação como essa. Eu não preciso. Deus é Deus, Ele não deve explicações a ninguém. Então as pessoas praticamente pedem desculpa para dizer quem Deus é, né? Ou até na Bíblia mesmo, quando você tem Deus mandando exterminar um povo. Tem crentes que têm dificuldade com esse tipo de texto, quando ele manda matar até crianças de colo. Ora, mas aquilo era para que o mal não progredisse, ele estava cuidando do povo dele. Esse pensamento do bem comum, né? De dar as mãos e todo mundo vai viver em paz. Isso não existe, o mundo é mau. O mundo está dividido, existe a família de Deus e a família de Satanás. Você não tem como reconciliar essas coisas. Então não vai existir esse mundo de paz e amor aqui nessa terra, não vai existir. Então, se Deus é quem Ele é, Ele precisa estar irado contra quem Ele diz que está irado. Porque o fato de alguém ser neutro com essas coisas, isso depõe contra a santidade dele. Deus está santamente irado. A ira de Deus é santa. Agora, por que a gente pensa dessa forma? Eu estava pensando nisso, né? Porque eu e assim, boa parte das pessoas às vezes tem dificuldade com esse tipo de termo. É porque nós vemos a nossa ira. Quantas vezes a gente se irou e estava errado? Quantas vezes a gente ficou com raiva de alguém, irado com alguém, e na verdade a gente estava errado? Porque a nossa ira não é santa. Lembre-se, a ira do homem não produz, alguém sabe? A justiça de Deus. A nossa ira não produz a justiça de Deus. Agora a ira de Deus produz justiça. Então ele diz: sim, muitos há que fogem de visualizar a ira de Deus, como se fossem intimados a ver alguma nódoa no caráter divino ou algum defeito no governo divino. Mas o que dizem as Escrituras? Quando a procuramos nelas, vemos que Deus não fez tentativa alguma para ocultar a realidade da sua ira. Ele não se envergonha de dar a conhecer que a vingança e a cólera lhe pertencem. Um estudo na concordância mostrará que há mais referência na Bíblia a respeito da ira de Deus do que a respeito do amor de Deus. Você sabia disso? Há mais referência na Bíblia a respeito do inferno do que do céu. Porque o céu é um conceito que você rapidamente apreende, a gente tem facilidade de entender as coisas boas. Mas o inferno, ele precisa ser muitas vezes explicado. Como é que é a estrutura, por exemplo, da lei? Não é a estrutura que foi dada de maneira positiva. Nós entendemos que há aspectos positivos na lei, mas a lei é dada pelo aspecto negativo. Não faça, não faça, não faça. Porque é mais fácil entender o que é para fazer, né? Mas o que não é, eu preciso ser sempre lembrado. E nesse caso, eu preciso estar muito mais lembrado de quem Deus é a respeito da ira dele, porque Deus de amor todo mundo quer, né? Tem igreja com o nome Deus é amor, mas você já viu uma igreja com o nome Deus é ira? O nome da denominação é Deus é amor.
mas não tem. Deus é ira. Você acha que atrairia alguém para uma igreja dessa? Mas Deus é menos ira do que amor? Ou Deus é mais amor do que a ira? Não. Ele é exatamente, completamente amor e completamente ira. Né? Então, se alguém tivesse ideia de um dia botar Igreja Presbiteriana, Deus é ira, né? Talvez não seja estrategicamente muito bom, mas ele está corretíssimo, corretíssimo, tal qual Deus é amor. Então ele continua dizendo: pois bem, a ira de Deus é uma perfeição divina, tanto como a sua fidelidade, o seu poder, a sua misericórdia. Só pode ser assim, pois não há mácula alguma, nem o mais ligeiro defeito no caráter de Deus. Porém, haveria se não houvesse ira. Se Deus não for irado, então há uma mácula no coração dele. Porque veja só, o fato de Deus não ter culpa com um crime como esse que eu acabei de citar, não pode deixar Deus, como é que eu poderia dizer, inerte, mas a palavra não é essa, é neutro. Como? Parcial. Deus não pode ser parcial, Deus não pode ser neutro, Deus tem que tomar posição, né? Neutralidade é um mito, né? As pessoas dizem assim: você pode ser imparcial, né? O certo a gente está no meio de uma situação que fala muito sobre isso, né? Sobre neutralidade e parcialidade por conta do juiz, né? As conversas que estão falando aí a respeito do juiz. O juiz, ele precisa ser neutro ou ser parcial? Ou imparcial? Imparcial. O juiz precisa ser imparcial. Neutro ninguém é. Não existe juiz neutro, porque não existe ser humano neutro. Exato. O tipo de imparcialidade que está sendo cobrado ali é neutralidade, né? E eu acho engraçado porque eu estou acompanhando aí os debates, e principalmente nos comentários da mídia, né? O pessoal diz: não, porque aqui nós estamos fazendo aqui um comentário neutro. Neutro? Como assim? Você não tem criação, você não tem cultura, você não tem pressupostos, você é uma pessoa zen, né? Tá livre de tudo isso. Ninguém, isso é um mito tratado na apologética, o mito da neutralidade. Não existe ninguém neutro, porque você é levado pelo que você crê, pela sua consciência, né? Pelos seus valores, pelas suas crenças. É óbvio isso. Agora, você precisa ser imparcial. Dado tudo isso que você tem, você precisa analisar os fatos de maneira imparcial. Deus não é neutro. Neutralidade é pecado. Você precisa tomar uma posição. Isso você não pode ser em cima do muro. Para mim, o mais difícil de lidar com pessoas não são pessoas para um extremo nem para o outro. É a pessoa que ela está em cima do muro. Não é o equilíbrio, é o em cima do muro. Isso é difícil de você lidar, né? Porque você não sabe exatamente o que está ali. Então Deus, em relação ao mal, ele não é neutro, ele tem partido, e o partido dele é: eu odeio o mal, né? Eu dizia um dia desse aqui numa pregação que a questão não é simplesmente não pecar, né? Mas a questão, a maneira mais profunda de você observar a lei de Deus não é simplesmente não pecar, mas é você odiar o pecado. Até os fariseus muitas vezes se privavam de muitos pecados, externamente. Qual foi toda a pregação de Cristo? Tratando do interior. Vocês dizem: não adulterarás. É verdade, eu digo. O que é que Cristo disse? Se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, o que é isso? Ele está tratando o coração. Então eu devo odiar até mesmo a minha inclinação para o mal, ainda que eu tenha inclinação para o mal. Então Deus, ele não tem dificuldade nenhuma em tomar partido por aquilo que é certo. Mais adiante ele vai dizer: a ira de Deus é sua eterna ojeriza por toda injustiça. É o desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motora daquela sentença justa que ele lavra sobre os malfeitores.
Deus está irado contra o pecado, porque este é a rebelião contra a sua autoridade. Um ultraje à sua soberania inviolável. Os insurgentes contra o governo de Deus saberão um dia que Deus é Senhor. Serão levados a sentir quão grandiosa é a majestade que eles desprezaram, e quão terrível é a ira de que foram ameaçados. O fato de Deus ser irado não quer dizer que ele imediatamente se ira e executa o juízo. Existem algumas situações onde a gente viu isso já na Bíblia. Eu queria que os irmãos lembrassem comigo. Que Deus se irou e imediatamente ele sentenciou. Lembram? Nadab e Abiú. Quem mais? Ananias e Safira. Alguém disse aí. Ananias e Safira, Nadab e Abiú. Existem outros casos. O Dilo fez 100 anos, né? Ameaçando. 100 anos em que ele ameaçou e veio a ira. Ali já é outro aspecto de Deus. É para mostrar a longanimidade de Deus. Mas essas questões é para mostrar que Deus age. Mas não é o padrão de Deus. Ele se irá e sentenciar. Agora, nos casos que a gente citou aqui, tem uma coisa em comum que leva Deus a se irar e executar a ira na mesma hora. Qual foi o contexto de Nadab e Abiú? Foi o que eles fizeram? Ofereceram fogo estranho. E isso é o contexto de culto. Ananias e Safira, qual foi o caso deles? Mentiram na oferta em relação ao culto. Ou seja, já tem um padrão de Deus sentenciar o povo dele. Miriam também. Qual foi a questão de Miriam, Rômulo? Profecia, né? Ela disse, não, Deus não fala só para Moisés, não. O que conversa? Você fala por mim também, no culto. Então, a rebelião de Corá, também em relação ao culto. Então, há um padrão aí da ira de Deus que é sentenciado imediatamente. É quando as questões são ligadas ao culto. Eu estava comentando com os irmãos ali. Uma vez eu fui convidado para uma determinada igreja, para tentar ajudar a igreja, e o que disseram foi o seguinte: olha, o senhor, por favor, não mexa no culto, não. Aí eu disse, então foi o seguinte: o senhor fica com sua igreja aí, porque eu não tenho o que fazer. Porque a primeira coisa que o pastor tem obrigação de resolver é o problema do culto, que é onde Deus fica mais irado. O erro do culto, o erro da adoração é o único erro pelo qual em toda a Bíblia você vê Deus se irando e executando. Agora, executa quem primeiro? É o povo? Não, primeiro executa quem está dirigindo o culto. Então você está me pedindo para atrair a ira de Deus contra mim? Eu não posso fazer isso, né? Então é comum você ver, por exemplo, a igreja tal, ela é uma igreja reformada. Aí você diz, como é o culto? Aí não é reformado. Não, é porque isso aí a gente está, aos poucos, a gente vai chegar lá, né? A doutrina, a gente está lendo livro e tudo. E como é isso? O culto vai ser o último. Primeira coisa pela qual a igreja tem que se preocupar é a maneira de adorar. Não porque Deus disse, ir de fazer discípulos. O texto não fala principalmente de fazer discípulos, ou de pregar o evangelho, mas de adorar, né? E de fazer discípulo por todas as nações. O que é que o discípulo faz? Ele adora. A primeira coisa que ele precisa aprender no discipulado é adorar. Se ele não aprender isso, ele não entendeu nada. Então, a maior ira que Deus tem o padrão bíblico para que Deus se ire e sentencie logo em seguida é quando os pecados são ligados ao culto. Quando você tem um pecado ligado ao culto. E o fato de Deus ser assim não quer dizer que ele seja revanchista. Ele é justo. Não confunda a vingança de Deus com revanche. Qual é a diferença de vingança e revanche? Vocês sabem? Exatamente. No revanche, quando a gente é revanchista, a gente quer destruir o outro, somente pelo prazer de humilhá-lo. Deus não destrui o ímpio pelo prazer de humilhá-lo. Ele destrói para satisfazer a justiça dele. Por que Cristo morreu? Para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Por que os ímpios vão morrer? Porque eles não têm Cristo.
Ou seja, para que a justiça de Deus seja satisfeita neles. Ou você tem a justiça de Deus satisfeita em Cristo ou em você mesmo. Oi, Romulo. Perfeito. 32, né? Quando o povo levanta o bezerro de ouro, 3.000 são exterminados ali. Quem? Hum. É. Quem está cheio de boa intenção não é o céu, não, é o inferno, né? É. O que é boa intenção? Boa intenção é o que tá, aquela a disposição do coração ligada à revelação. Isso é boa intenção, verdadeira boa intenção. O resto é boas obras. Você tenta fazer boas obras, a parte de Cristo, né? Alguém tinha levantado a mão? Então vamos lá. Oi. Uhum. Uhum. É. Uhum. A gente vive na época da informalidade, né? Tudo é muito informal hoje em dia. O pessoal quer que o culto também seja informal. Mas Deus não aderiu ao espírito dessa época, né? Ele continua sendo o mesmo. Ele não vai ser informal porque a gente quer. Você veja que qualquer formalidade a mais no culto o pessoal já chama de missa, né? Uma vez a gente foi acusado disso aqui. Eu fui acusado de ser padre. Um pai de um jovem que vinha para aqui, no comecinho, não estava no hotel ainda. Aí ele disse: meu pai me deixa aqui. Aí ele disse: vai para missa hoje, meu filho? Manda um abraço pro padre. Qualquer formalidade hoje é tida como de maneira pejorativa, né? Porque você não, o culto tem que ser livre, né? E usando aquele texto lá de Paulo, quando ele está falando ali que na verdade a liberdade é para obedecer a Deus, né? Não é a liberdade para fazer o que quer no culto. Nós temos liberdade no Espírito porque antes nós éramos escravos e agora somos livres. Essa é a linguagem da Bíblia. Então evidencia-se que a ira divina é uma das perfeições de Deus, não somente pelas considerações acima apresentadas, mas também fica estabelecido claramente pelas declarações expressas da sua palavra, porque do céu se manifesta a ira de Deus. Romanos 1,18. Manifestou-se quando foi pronunciada a primeira sentença de morte, quando a terra foi amaldiçoada e o homem foi expulso do paraíso terrestre. Depois, mediante castigos exemplares, como o dilúvio e a destruição das cidades da planície com fogo do céu, mas especialmente pelo reinado da morte no mundo. Foi proclamada na maldição da lei para cada transgressão e foi imposta na instituição do sacrifício. Então, tudo isso mostra a ira de Deus. Você tem que ver a ira de Deus quando você olha um cordeiro morrendo no sacrifício. Porque o que é que cordeiro? Você já pensou na situação do cordeiro? O que é que o cordeiro tem a ver com a história, né? E quem morria era ele. Para mostrar que Deus odeia o pecado e que ele iria usar um inocente para morrer no nosso lugar. Então o sacrifício era algo terrível. Às vezes a gente não pensa, a gente acha que o tabernáculo pode ser parecido com
um desses modernos açougues de hoje em dia, né? Você chega, tá a carne lá embalada, nem sangue não tem mais, né? Tudo fresquinho, novinho, bonito. Não, o sacrifício não era daquela forma. Você imagina aqueles. Antigamente aqui em Campina, lá em Bodocongó, lembra, Yuri? Tinha um matador ali, né? Já depois da faculdade, tinha um matador que foi fechado por conta das condições higiênicas que não eram as melhores. E diziam que assim, era sangue lavando o matador inteiro. E tinha os córregozinhos assim, onde era sangue por todo lado. Ia para dentro do açude de Bodocongó, né? Onde os peixes eram pescados e viravam peixadas que os irmãos comeram muito aí em Campina, pensando que vinha de João Pessoa. Mas era fruto daquele tipo de abate ali. Então, é muito parecido com aquilo ali, né? Só que muito pior ainda. As vísceras derramadas no chão, o sangue escorrendo por todo lugar. Imagina o cheiro de um lugar desse. Lembre-se do sacrifício, então. Isso tinha um motivo. Por que tinha que ser tão feio assim? Para mostrar o que é pecado. E por que hoje não tem mais esse sacrifício, né, tão feio assim? É porque basta lembrar da cruz agora, né? Muito pior do que um cordeiro morrendo dessa forma é o Filho de Deus tendo que morrer e derramar o seu sangue no meu lugar. Então, se você tem dúvida da ira de Deus, veja o que ele fez com o filho dele. Aquilo ali é a demonstração da ira de Deus contra o pecado. Mais adiante ele diz: mas que a ira de Deus é uma perfeição divina está demonstrado claramente pelo que lemos no Salmo 95. Abra comigo, por favor. Salmo 95, verso 11. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso é uma ameaça para quem? Ele está ameaçando quem? Os crentes ou os ímpios? Os ímpios. Então a ira dele ligada ao ímpio. Agora, Gênesis 22, verso 16. Agora é uma promessa, né, da ira de Deus contra os inimigos, é a favor dos justos e contra os inimigos. Então você tem que pensar na ira de Deus dessa forma. Para o nosso bem, Deus tem que ser irado. Se Deus for esse bonzinho que o povo prega aí, é para o nosso mal. Porque se Ele não destruir nossos inimigos, nós estamos perdidos. Se a Bíblia diz que nem todo mundo vai se salvar, ou seja, nem todo mundo vai crer, então nós permanecemos tendo inimigos. E se Deus é esse bonzinho que não destrói os seus inimigos, logo nós estamos perdidos, não há salvação, porque os nossos inimigos não serão destruídos no final. Então eu preciso entender que a ira de Deus é uma bênção para os eleitos, é promessa de Deus para os eleitos, e é um terror para os ímpios. Tem que ser assim, e isso para o nosso bem. Alguém levantou a mão? Uma. Todo dia. Quase tão irado quanto Deus, né? É. Perfeito. Vai ficar só a mão de ira.
E essas duas mãos que ele está falando aí não são só apenas sobre os crentes, né? Porque de uma maneira graciosa, não redentiva, né? Mas o termo na confissão de fé é condescendente, não é graça, porque graça tem a ver com redenção, já falei aqui. Mas de maneira condescendente, Paul Washer fala isso porque é batista, né? Mas nós não devemos usar dessa forma. Com uma mão de condescendência, ele abençoa até os ímpios, mas com a outra mão de ira, ele pune o pecado. Pune o pecado dos crentes temporalmente. Nosso pecado não pode ser punido na eternidade por um motivo óbvio, porque já foi punido. Cristo já foi punido, ele não pode ser punido novamente. Mas temporalmente eu preciso ser punido quando eu peco. Agora, para os ímpios, né, a mão de ira é para a eternidade. Ok? A nossa prontidão, a nossa relutância em meditar na ira de Deus é um teste seguro ou até que ponto os nossos corações reagem à sua influência. Se não nos regozijamos verdadeiramente em Deus, pelo que Ele é em si mesmo e por todas as perfeições que nele há eternamente, como poderá permanecer em nós o amor de Deus? Cada um de nós precisa vigiar o mais possível em oração contra o perigo de criar em nossa mente uma imagem de Deus segundo o modelo das nossas inclinações pecaminosas. Salmo 50, verso 21. Alguém lê, por favor. Pensavas que tu era meu igual, né? Ou seja, eu pensava que Deus era como eu sou. Quem é que produz isso? É o coração enganoso. Por isso que você não deve entregar a sua vida a seu coração, porque ele é enganoso e desesperadamente corrupto. A tendência que nós temos de ver Deus é Deus sendo como eu sou. E por isso que eu devo ler a palavra de Deus todo dia, porque ela me revela Deus como Ele é, e não como eu sou. E eu sou confrontado em meus conceitos. Deus não é como um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz isso tantas vezes, né? E vários aspectos do ser de Deus são contrários aos nossos, para que fique claro, Deus não é como eu sou. Então a nossa relutância em falar sobre a ira de Deus é porque nós temos uma tendência muito forte de pensar que Deus é como eu sou. E Deus não pode ser como eu sou, porque nós somos injustos. Ele vai dizer, o maior milagre do mundo é a paciência e a generosidade de Deus para com o mundo ingrato. Se um príncipe tem inimigos metidos numa de suas cidades, não lhes envia provisões, mas mantém sitiado o local e faz o que pode para vencê-los pela fome. Mas o grande Deus que poderia levar todos os seus inimigos à destruição, num piscar de olhos, tolera-os e se empenha diariamente para sustentá-los. Isso aqui, a provisão de Deus contra os inimigos não depõe contra a ira de Deus. Eu vou explicar a última coisa aqui para a gente encerrar. Porque os ímpios muitas vezes pensam na mente deles, né? Olha, eu tô prosperando no meu negócio, minha família vai muito bem, nós temos saúde, nós vivemos em paz. Logo, Deus está aprovando a minha vida. Mas esse não é um caminho seguro para se pensar. Não é. Se essa pessoa não tem Cristo, ele está debaixo da mão condescendente de Deus. Mas isso não segurou a mão de ira. Se Deus dá tudo isso a uma pessoa que não crê, isso é bom ou é ruim para ele? É bom no sentido de temporal, né? Porque ele está vivendo bem. Mas é péssimo para a eternidade dele. Eu atentei para o fim deles. Isso é uma desgraça para a vida do homem, ter tudo e não ter Cristo. Agora, se você não tem nada e você tem Cristo, você pode dizer que você é mais rico do que aquele que tem tudo sem Cristo.
E Deus não é a comparação que ele faz aqui. Se um príncipe, um rei, ele tem inimigo e esse rei tem poder, o que é que ele faz com o inimigo dele? Ele sitia, isso é uma técnica, né? Você vê quando tem sequestro, o que é que a polícia faz? Cerca e faz o que mais? Manda cortar a luz, manda cortar a água, não dá comida. Para quê? Para enfraquecer o inimigo, para matar de fome. Entendeu? Mas Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus, ele pega o inimigo dele, que blasfema contra ele, que nega ele, que não beija o filho dele, né? Tem um ditado que diz que quem beija meu filho adoça minha boca, né? Mas alguém que blasfema contra o filho dele, e ele vai dar o pão, e ele dá a vestimenta, e ele dá saúde. Isso não impede a mão de ira de Deus. Não confunda as coisas. Deus está eternamente irado e santamente irado. Graças a Ele por isso. Rômulo. Paulo disse isso, né? Romanos capítulo 1. Deus os entregou às suas próprias paixões. Mas é péssimo para ele. Péssimo. Então Deus está irado, irmãos. Graças a que bom por isso, né? Então é bom a gente ouvir pregação a respeito disso, que Deus tem ira, que Deus se ira contra o pecado, né? Que Deus se ira com o seu povo, mas não permanece irado. E é bom saber também que Ele está irado com os ímpios, porque a esperança do crente está em que Deus extermine os ímpios. E aí só para lembrar, muita gente quando chega na igreja tem dificuldade de cantar os salmos, né? Porque o salmo diz, vou pegar os filhos dos babilônicos, jogar contra as pedras, quebrar os queixos, né? Aquelas coisas bem tranquilas que o salmo diz, né? Muito amor envolvido. Mas aquilo é amor. O crente deve cantar aquilo ali com amor, porque é Cristo que está sendo anunciado ali, acabando com os nossos inimigos. E porque não somos nós, né? A alegria da igreja é porque nós não somos inimigos do Senhor, nós estamos do lado dele. Nós odiamos o que ele odeia. É isso que nós estamos cantando ali. Cristo está vencendo Satanás e nós estamos do lado dele. E coitado de quem está do lado de lá, né? Porque o pior inimigo que o homem pode arrumar é o próprio Deus. Ok, mais alguém quer comentar? Yuri? Iluminismo. Foi exatamente essa literatura que você disse, inclusive, que influenciou a Revolução Francesa. A partir daí você tem toda a quebra do direito divino autônomo. Se você for reverberar esse conceito ele na igreja, ao passo, de uma forma tão violenta que a igreja tem o princípio regulador do mundo hoje como é que chama? Neopuritano? Mas ainda maior. Não tem nada pior do que isso, não. Você pode chamar o cabo de ateu, blasfemo. Ele chamou de neopuritano, você acabou com a vida dele. Sim. Porque esse princípio da oportunidade gerou exatamente essa defesa de Deus que a gente começou a tratar aqui da aula. As pessoas buscando subterfúgio para defender Deus e terminando fazendo Deus assim. No final. Aí você tem hoje as igrejas. Você vê qual é a pior coisa que pode. É porque o período iluminista, na filosofia, ele deu
Ele teve influência na igreja com o liberalismo. O liberalismo é fruto do iluminismo. As pessoas tiraram os mitos da Bíblia e passaram a pregar a Bíblia como não sendo palavra de Deus, mas ela pode se tornar a palavra de Deus se for neoliberal, né? E se for um liberal clássico mesmo, é livre de homem mesmo. Então, por quê? Porque é o homem que tem que interpretar o mundo, é o homem que está... O trono é do homem, né? Esse conceito entrou na igreja. E o fundamentalismo, veja só, o liberalismo flertou muito com a igreja presbiteriana no início do século XX. E o Mackenzie chegou a ser tomado pelos liberais, né? A Universidade de Mackenzie, e consequentemente os cursos que lá eram dados. E aí, como reação a isso, surgiu a chamada Igreja Presbiteriana Fundamentalista, que é fruto do que você está lendo lá em Dallas, nos Estados Unidos, que é onde nasceu o fundamentalismo. O fundamentalismo é uma resposta ao liberalismo, voltar para os fundamentos da fé. Mas aí eles voltaram com força demais, né? Porque começaram a interpretar o texto de maneira literal mesmo, não tinha mais interpretação nenhuma. Com medo de cair no liberalismo, eles foram exagerados, mas melhor um fundamentalista, que é crente, liberal é ímpio, né? Os fundamentalistas influenciaram aqui em Recife Israel Gueiros, né, da família Gueiros em Recife, que foi fundador da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, na Conde da Boa Vista. A igreja está lá, eu me formei, a formatura foi lá. E outras igrejas presbiterianas lá de Recife foram para a igreja fundamentalista. Por exemplo, Recife tem um problema. A primeira igreja não é a primeira igreja. Quando você vai lá na Rua das Crioulas, tem lá a primeira igreja presbiteriana do Recife, não é a primeira. Porque quando houve a divisão, a primeira, que é lá no carro de Zé Mariano, que era a primeira em termos de cronologia, né, de tempo, foi para a igreja fundamentalista. E a da Rua das Crioulas permaneceu na IPB e virou a primeira. Aí essa daqui voltou. Quando a IPB, graças a Deus, expulsou os liberais do Mackenzie, de todos os seminários, essas igrejas fundamentalistas voltaram todas para a IPB. Aí ficou essa confusão. Uma igreja presbiteriana do Recife, que é a primeira, e a das Crioulas virou primeira, mas não é primeira, né? Confusão danada, né? Mas para você ver, o fundamentalismo foi uma bênção de Deus, mesmo tendo esse equívoco de interpretação, porque fez a igreja, foi o remanescente fiel, a gente poderia dizer isso. Quando a IPB expulsou os liberais, eles voltaram. Hoje a igreja fundamentalista é praticamente inexistente. Mas, por exemplo, o pastor Daniel Carneiro, vocês se lembram que veio aqui? Ninguém se lembra do pastor Daniel? Carequinha. Não, ninguém, tu sabe quem é, Nakamura? Não? No comecinho da igreja ele veio aqui. Ele veio pregar. Ele foi pastor fundamentalista e voltou para a IPB. Pastor Augustus foi fundamentalista e voltou para a IPB. Né? Vários pastores, pastor Stefano, eles foram e voltaram. Graças a Deus por isso aí. Né? Então, você vê como a influência de lá de fora gera movimentos dentro da igreja. Mas a igreja, né, sempre com força, ela se levanta e sufoca esse tipo de heresia. Depois dessa aula de história da igreja do Nordeste, antes a verdade estava com a igreja, né? Depois passou a estar com o homem. Exatamente. O cientificismo, né? Mas o que mais fez mal do trabalho dele, a igreja, foi o liberalismo. Nunca, você já viu o nome Igreja Presbiteriana Liberal, Igreja Batista Liberal? Não tem. Eles não fundam a igreja. Eles entram na igreja e matam a igreja. É um câncer. Nunca plantaram uma igreja, mas acabaram com a igreja na Europa. Quem foi para a Europa aí sabe como é, né? Lá
Em média, 1.200 templos são fechados por ano. Por ano. Onde foi o berço da reforma protestante. Sabe quem acabou com isso aí? Liberalismo. O pessoal começou a diminuir a pregação da palavra e colocar mais outras coisas. É isso aí que acaba com a igreja. No Brasil, o liberalismo não foi tão forte, mas o pentecostalismo é um braço forte também, né, do mal da igreja. Quando, não o liberalismo clássico, mas esse que está posto aí, esse é uma desgraça, não há pregação. Neopentecostalismo pior ainda, né? Como é? Aham. Ok, mais alguém? Presbítero, ore por favor, agradeça a Deus.